pessoal, este é o Momento Papo de Mãe. Fala-se muito em famílias diferentes, mas afinal, o que isso significa? Há casamentos e recasamentos, há uniões homoafetivas. Será que a gente precisa usar a palavra diferente ou são apenas famílias? O que se sabe é que família é a base de tudo e os ingredientes necessários para formar uma família são principalmente amor e respeito. Estão com a gente hoje a Cláudia e a Albertina, que estão casadas há 18 anos e são mães das gêmeas Milena e Bianca, de 6 anos. Uma pergunta inevitável para a gente começar. Vocês ainda sofrem preconceito? Então, não sei se foi assim, por conta da nossa postura desde sempre. A gente quase nunca sofreu. A gente conhece muitos amigos, a gente tem muita gente próxima que já sofreu, sim. Então, acho que quanto mais a gente informar, a gente aproxima as pessoas das novas famílias, isso dá uma amenizada nesses atritos, né? E você, Albertina? Acho que foram 2 casos pontuais, assim. A gente não sente, não. O negócio também é não ligar, né? Mas depois você conta o que aconteceu. A gente acho que tem bastante coisa para conversar ao longo do programa. É importante dizer que o preconceito nestes casos é crime de homofobia. E para falar de todas as questões jurídicas que envolvem essas famílias, convidamos a advogada Patrícia Gorichi. Patrícia, o que você pode dizer? Há várias conquistas, mas também ainda há muito que evoluir? Sem dúvida. É importante a gente dizer que nos últimos 10 anos, a gente viveu história nessa temática, né? Muito há que se conquistar. Até a questão da criminalização da homofobia, da transfobia, que mata diariamente no nosso país. Cerca de 18 pessoas, a cada 18 horas uma pessoa é morta no nosso país. Então, assim, é um número gigantesco, né? Ano passado a gente teve mais de 300 casos de morte. Mas, em compensação, na área de família, especificamente, a gente teve um avanço gigantesco nesses últimos 10 anos. Olha, que bom, né? Vocês são casadas no papel? Vocês quiseram isso? Vocês tentaram? Estável, mas para a gente não faz a menor diferença, né? Para nossa família isso não faz diferença, por isso que a gente optou por isso. E é uma conquista recente poder casar no papel, né? Elas têm esse direito, sim, né? Sim, esse direito, qualquer pessoa. É recente, desde 2013. Em 2011, o STF reconheceu a união das pessoas homoafetivas. Em 2013, pôde ser feito, então, em casamento, né? No cartório mesmo. E daí, como é que foi a decisão de vocês na hora que vocês resolveram ter filhos? Sempre foi, na verdade, foi uma decisão muito simples, muito fácil pra gente. Eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca quis gerar. A Cláudia sempre quis gerar, então não... Então, estava tudo bem. Que bom, né? Juntou tudo, né? Foi muito fácil. Pra gente foi um processo para nós, muito mais fácil. Eu acho que, na verdade, as pessoas se surpreenderam, a nossa família se surpreendeu, porque talvez eles nunca achassem que nós realmente fôssemos a lei. Mas, na verdade, né? a gente fez isso, nós estávamos 11 anos casadas já, não foi uma coisa de momento, no começo, né? Então, já tinha uma estrutura de família mesmo, 11 anos casadas, todo mundo muito bem estruturado, muito bem pensado e administrando isso para chegar nesse momento. E aí, a gente foi procurar uma boa médica, a gente fez FIV, Que é a fertilização in vitro, com sêmen de doador anônimo. Foi o que a gente preferiu, né? E foi de primeira. Que legal. E na hora, por exemplo, de tirar a licença maternidade, né? Como é que fica? Como foi no caso de vocês? As duas tiraram? Então, nós somos autônomas. Então, nesse caso, a gente não tem essa licença. Mas como eu gerei e eu estava amamentando, então eu fiquei mais em casa e a B não teve essa disponibilidade toda, mas ela ia e voltava sempre que podia. No caso delas como autônoma é mais fácil, mas como que fica na lei? Bom, a lei fala que quem teve a criança efetivamente, né, quem passou pela cirurgia ou pelo parto normal, vai ter o direito, então, à licença maternidade. No caso da mãe 2, né, ela tem a paridade como se fosse a licença paternidade. Esse direito ela tem. Esse direito ela tem, mas elas podem judicializar e conseguir isso na justiça. Essa igualdade, porque ainda mais gêmeos. Nossa. Né? Ainda mais hoje em dia, que os pais também estão participando de uma forma mais efetiva. Sim, né? Não, a gente sabe, inclusive, que muitos pais hoje já têm a licença paternidade estendida, né? Sim. Que é o momento da família ficar junto. É mais que justo. E é muito curto, né? E quem tem o bebê precisa desse auxílio. Nesse momento é uma ajuda mesmo. Olha, na Alemanha, por exemplo,
os pais, eles têm esse direito de 2 anos. Então, a mãe, por exemplo, pode tirar os 6 primeiros meses, Demais. o pai os outros 6, então eles podem intercalar isso. E é importante que ambos, né, ou 2 mães, ou 2 pais, ou pai e mãe, enfim, participem efetivamente da vida da criança. Né? E daí você conseguiu amamentar até que mês? A Bianca foi 5 meses e a Milena 5 meses e meio. E você pensou em amamentar também? Fiquei curiosa, porque a gente Não, conhece. pensou sim. Pensou em desistir na boca. Desistir na boca. Apesar do nosso médico ter falado que eu poderia... Tomar uma medicação, tomaria uma que o efeito medicação, eu colateral... poderia... e aí eu poderia amamentar. Mas aí chegou na boca e eu falei, não... Aí ela deu conta, né? Não quero. Aí ela deu conta. Eu achei que dava isso era mamadeira. E o que você gostava de fazer, assim, no pós-parto? No pós-parto, eu gostava de dar mamadeira mesmo. O banho era terror, que ela morria de medo. O banho, elas eram... Ela tinha Mas muito quem medo. nunca, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Mas é porque elas Tenso. nasceram muito pequenininhas. Elas foram prematuras, então... Era muito pitica mesmo. Então, no banho, eu só fui dar quando já estava sentando, aí eu já tinha mais segurança. Uma curiosidade, como é que elas te chamam? Eu sou mami. Mami, e você? Mamãe. Mami e mamãe. Olha, no próximo bloco vamos falar sobre o registro das crianças. O Momento Papo de Mãe volta já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Cláudia, como que é a certidão de nascimento das meninas? Tem o nome de vocês duas como mães? Agora, graças a Deus, tem. Quando elas nasceram, como não tinha a possibilidade de ter casamento gay no Brasil, eu era a única mãe, né, tipo, no registro. Mas a gente conseguiu no cartório uma coisa muito diferente, que é colocar o sobrenome da B. Então foi muito bacana, a gente conseguiu. Mesmo sem ter o nome dela na certidão, o sobrenome dela... Desde sempre elas tinham Cabral Nesse Crespim, primeiro que foi uma momento. conquista muito pessoal, assim, por sorte, na verdade, porque não... Né? Na verdade, assim, eu passei por 3 cartórios até conseguir isso. É isso que eu ia falar, tudo depende do tabelião. Então, porque eu achava Tabelião importante para ela. sensível à situação, Foi exatamente né? isso. Porque a gente está falando de direitos. Exato. Né? Sim. É Quer dizer- importante dizer isso, que a conquista do direito de vocês não tira o meu direito, por Exatamente. exemplo, que sou heterossexual. Exatamente. Muito pelo contrário, a gente Sim, consegue lógico. paz social. Mas ainda tem que contar com a boa vontade? Total. Apesar de... Naquela época, Total. sim. Naquela época, sim. Hoje, já o CNJ já reconheceu que filhos Já sai da advindos- maternidade, né? Já sai da maternidade com o nome das Porque duas aí- ou dos dois. Porque aí depois vocês tiveram que fazer um outro A pedido gente para ir entrou com constar processo, na direitinho. Aí verdade. foi um Na processo. verdade, foi um processo. E demorou quanto tempo? Um ano e meio. E agora Sofrido, a certidão tem... Não, e agora... Isso é importante, Sofrido. né, Albertina? Sim, agora tá mais fácil também, né? O primeiro passaporte delas, por exemplo, tinha só o nome da Cláudia. Então, quando a gente saía do Quando a país, era uma gente confusão. saiu a primeira vez do Brasil, a gente ficou esperando, na verdade, um super tempo. O próprio policial ficou muito constrangido, né? Entendi. Ele, quando voltou, pediu desculpas pra gente, mas a gente ficou uma meia hora lá, porque ele levou o passaporte delas, E elas levou não o da entendem nada, né? Cláudia. As minhas não entendem nada. E elas ficaram me perguntando por que a gente estava ali. Mas daí como é que foi esse processo para conseguir colocar o seu nome na certidão de nascimento? E assim todos os outros documentos, RG, Sim, passaporte... todos, a gente fez todos de como novo. que é? Na verdade, nós entramos com um processo. Teria, na verdade, uma dupla maternidade, mas uma dupla maternidade naquela época também Demoraria mais tempo que a gente tinha. muito mesmo. Mas a gente tem amigas que só conseguiram agora, saíram, foi julgado agora a dupla maternidade delas. Mas Então, com essa cirurgia, a nossa advogada optou por fazer um processo de adoção unilateral. O que, para mim, ainda está meio... Pra nós, é desce muito meio doído. quadrado. Porque não é isso, né? Porque Como que uma mãe vai adotar seu próprio eu filho? Pra tenho mim, que adotar é inconcebível minhas isso. próprias filhas. Inconcebível. E Porque hoje aquilo, não a gente precisa vive mais, num né? momento de histórico. Vocês pegaram, infelizmente, esse, A transição. o antes, né? Sim. Hoje a gente está numa outra fase, depois. Não precisa mais chamar de mãe adotiva, você é mãe. Não tem isso de mãe adotiva. E, né? doutora, esse direito de constar o nome das duas na certidão garante vários outros direitos Com importantíssimos, certeza, com fundamentais, certeza. né? Eu acho que o mais importante é o melhor interesse da criança, que é um princípio basilar, tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente,
quanto na questão de direitos humanos. Né? Então, a Convenção da ONU da Criança já fala sobre isso, já fala sobre a questão da identidade. Porque a criança, quando ela vê, ela completa lá o nomezinho dela na escola e não vê o nome da outra Sem mãe, ela vai dúvida. falar, por quê? Então, é uma questão de pertencimento também. Sim, Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar de direitos humanos. Né? É a família dela. Com certeza. É a família que ela tem. E não pode o Estado, desculpa te cortar, não pode o Estado bater na porta das pessoas e falar assim, Isso é família, isso não é. perfeito. Mas assim, deixando claro que são os mesmos direitos também para casais de homens, né? Com certeza, homens, com né? certeza. Igualdade, amplo direito. Então, o profissional ali, o tabelião, quando vai fazer a certidão de nascimento, não pode se recusar a De registrar. jeito nenhum, sob pena de responder pessoalmente, inclusive processo administrativo. Que bom. Então, a gente está numa outra era, né? E já foi muito mais fácil quando saiu a sentença, que aí tem o tempo para ser publicado no Diário Oficial, não é isso? E aí, só com essa sentença que nós fomos ao cartório para que ele refizesse a certidão. E quando nós chegamos lá, eles não sabiam lidar com isso. Então, Foi assim, horrível, gente. era uma coisa também para ficar pronto super fácil, super rápido. O nosso demorou um tempão e quando a gente foi pegar, não estava pronto. Discutiu porque entre ele eles, falava, sabe? mas Que eu não absurdo, tenho né? como Que colocar... Mas é isso, é porque a gente viveu essa transição. Não, né? e olha que importante a gente falar sobre isso para as pessoas conhecerem os seus direitos para poder exigir, né? Sem dúvida. Muitas pessoas estão em casa nesse momento e não sabem, né? Então, Verdade. Às isso que é vezes, essencial. mulheres, né, que também são casadas e que a criança ainda tem só o nome de uma delas na certidão. E é importante dizer o seguinte, situações em que, por exemplo, ela era casada, se divorciou, num casamento heterossexual, heteroafetivo, e aí se uniu, por exemplo, com uma mulher. E ela cria essa criança. Será que ela pode ter esse nome? A resposta é sim. Sem tirar o nome do pai. Né? isso Então, é o STF também, no ano passado, Que legal. reconheceu esse direito. Quer Então, dizer, o nome do pai, da mãe e da da outra segunda mãe. É possível existir mais um sem retirar um. né? Isso. Amor, né? A criança só tem a ganhar. Com certeza. Quanto mais gente querendo cuidar dessa criança, não é mesmo? Exatamente. Eu lembro de uma audiência que eu falei isso. Eu falei para a criança, olha que bacana, você está sendo disputada por amor. Né? Sem excluir, incluir. Não precisa perder um para De ganhar jeito outro, nenhum. né? Ai, muito gostosa a nossa conversa. Eu acho que o assunto rende muitos outros programas também. Quero agradecer vocês por terem vindo. Obrigada. Patrícia, Obrigada, eu que obrigada. agradeço. Quem tiver ainda alguma dúvida, você quer deixar um site para... Tem o site do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o www.ibdfam.org.br. Legal. Obrigada a você, Albertina. Obrigada pelo convite. Você, Cláudia. Então, como que é o nome das meninas completo? Milena Cabral Crespim e Bianca Cabral Crespim. Parabéns para a família Cabral Crespim. Muito né? obrigada. Tudo de bom para Obrigada. vocês. Ó. E você também pode participar do nosso programa pelo aplicativo Cultura Digital, disponível para Android e iOS. É só gravar um vídeo com a sua pergunta e nos mandar clicando em Participe, depois em Envie e selecionar o programa Momento Papo de Mãe. Ficamos por aqui. Até a próxima. Até lá. Tchau.